Pronto, tá gravando. Fica à vontade, Ângela. Então vamos lá. Meu nome é Maria Ângela, eu sou médica ginecologista, moro em Ribeirão Preto, sou mãe de uma aluna da Sanfran e venho apresentando essa aula no cursinho do Arcadas há uns 4 anos. A minha ideia não é de forma alguma só preparar vocês para o vestibular, mas é hoje dar uma orientação para vocês levarem para a vida toda. Então, nós vamos falar basicamente sobre métodos contraceptivos, e claro, tem uma abordagem um pouco de doença de transmissão sexual, mas que não é exatamente o nosso foco. Pode passar aí para mim, Felipe? Então, pessoal, as pílulas que apareceram nos anos 60, elas permitiram uma liberdade sexual para as mulheres que até então elas não tinham, né? Os casais podiam ter relações não somente para procriação, mas para prazer e sem estar preocupados com a questão de gestação. Essas pílulas iniciais, elas foram pílulas com uma dose hormonal muito grande, e com o tempo é que isso foi sendo percebido, estudado e modificado. Pode passar o seguinte. Pode passar também. Então é o seguinte, quando a gente fala em gestação não planejada, eu acho que não sei se entrou direitinho, mas vamos lá. A gente sabe que metade das mulheres que tiveram uma gestação não planejada estavam em uso de um método contraceptivo. Então, por que isso acontece? Isso pode ser por uma falha do uso ideal do método, que é o mais provável, né? E aí está incluso esquecimento, alguma coisa que atrapalha a absorção desse método, um preservativo que estourou, né, uma medicação que interferiu com isso e que alterou a eficácia dele. Passa o seguinte, por favor. E eu quero explicar para vocês, então, quais são os métodos que a gente tem disponíveis e quais são as falhas associadas a ele. Então, a gente sabe que os métodos que mais falham são os métodos chamados naturais. O coito interrompido, que as pessoas falam gozar fora ou tirar fora, a tabelinha e a curva de temperatura basal. Eu, que faço atendimento há muitos anos, vejo que tem mulheres que lançam mão desses métodos, como tabelinha, e que se adaptam a eles. Mas para que isso seja viável, essas mulheres têm que ter ciclos menstruais regulares, tem que conhecer o seu período fértil, associar a temperatura basal. Então, não é uma coisa simples, né? A gente sabe que no período ovulatório, a temperatura corporal eleva. Então, é por isso que elas associam a temperatura. Os métodos de barreira, eles são a camisinha masculina e feminina, que é muito pouco utilizada e difundida. Então, esses métodos, eles são os únicos que nos protegem de doenças de transmissão sexual. Então, quando a gente pensar num método que proteja de DST, tem que ser os métodos de barreira. E aí, nós vamos ter também os métodos reversíveis, que são métodos que a gente pode interromper e que a fertilidade volta. E a gente tem basicamente 2 grupos, os reversíveis de curta duração e os reversíveis de longa duração. Os de curta duração, vocês conhecem, devem utilizar, que são as pílulas, a injeção, o adesivo e o anel vaginal. Os métodos reversíveis de longa duração, que são chamados LARCs, dessa abreviação em inglês, são os DIUs, sejam eles de cobre
ou medicado com progesterona, e o implante hormonal, que as mulheres às vezes conhecem como chip, mas o nome deles é implante. Os métodos irreversíveis são as cirurgias esterilizadoras, tanto feminina, que é a laqueadura, como masculina, que é a vasectomia. Passa o próximo, Felipe. Nos métodos hormonais, a gente tem duas composições. Então, aqui nós estamos falando de pílulas, de injetáveis, de adesivo, de anel vaginal, né? E quando a gente fala um método combinado, é porque ele tem estrogênio e progesterona. E quando a gente fala de um método com progesterona isolada, é porque ele é só de progesterona. Eu vou explicar benefícios, efeitos indesejados dessas duas composições. Pode passar, por favor. Então, vamos lá. O que é importante vocês saberem? Quem faz a contracepção num método é a progesterona. A progesterona é o hormônio contraceptivo capaz de bloquear a ovulação do ovário, tá? E por que o estrogênio é colocado nas pílulas, se só a progesterona já é suficiente? Porque é o estrogênio que faz com que a gente possa ciclar, ou seja, menstruar a cada 21 ou 28 dias. Quando você quer um efeito de melhora da pele, isso advém do estrogênio, tá? Mas também é o estrogênio que pode dar náusea, dor na mama, dor de cabeça, aquelas manchas no rosto, que são chamadas melasma, e também um risco aumentado de trombose. Parece assim pra gente que com tanto efeito adverso, nenhuma mulher vai querer usar estrogênio. Não é verdade. Infelizmente, a melhora da acne, ela só é conseguida com o uso de estrogênio. E isso, às vezes, é muito importante para as mulheres, tá? Então, tem mulher que fala assim, não, se eu parar com a pílula, eu viro um porco-espinho, né? Então, isso só o estrogênio que consegue. Uma coisa muito importante de vocês saberem é que tem algumas doenças que o estrogênio, ele é contraindicado. Uma delas, muito comum em mulher jovem, é enxaqueca, tá? O estrogênio, ele é um gatilho para desencadear a crise de enxaqueca. Outras medicações que são utilizadas, por exemplo, o topiramato para crise de enxaqueca, ele contraindica completamente o uso de estrogênio, tá? Pode passar o seguinte. E aí a gente pergunta, né, esses contraceptivos hormonais, eles são eficazes? Eu tenho certeza que se a gente tivesse com uma plateia ao vivo, vocês me diriam que sim, porque muita gente que vocês conhecem usa pílula, ou injetável, ou adesivo, ou anel, e consegue planejar suas gravidezes. Passa o seguinte. Então, quando a gente vai ver a porcentagem de gravidez em mulheres que fazem um uso que a gente chama de uso perfeito, é o melhor uso, é aquela que não esquece, que põe direitinho. Então, aqui, gente, a gente tem a porcentagem de gravidez para cada 10 mil usuárias, ou 10 mil mulheres. Então, se a gente não fizer nada, a chance de gravidez é 85 em 10 mil. Então, primeiro que já não é tão fácil assim. Quando a gente usa preservativo de um modo bem certinho, eu uso em todas as relações, eu aperto o reservatório da ponta para tirar o ar, essa taxa de gravidez cai para 2 a 5 mulheres em 10 mil usuárias. Quando eu uso
pílula, ou anel, ou adesivo, então métodos hormonais, 0,3. Isso é o uso perfeito, mas nem sempre o meu uso é perfeito. Ah, eu fui na balada, dormi fora de casa, esqueci de tomar, eu bebi demais, vomitei meu anticoncepcional. Então, isso é o que a gente chama de uso típico. Então, vejam, essa eficácia de 0,3 gravidezes, ela vem para 9, aumenta muito, né? E quais são os métodos que conseguem manter suas taxas de eficácia, apesar da gente? Justamente aqueles que não dependem de nós, que não dependem de absorção, que não dependem de lembrar de usar, que são os métodos reversíveis ou irreversíveis aí de longa duração, que nós vamos falar sobre eles, tá? Passa o seguinte. Então, esse gráfico aqui mostra para a gente a falha dos métodos no primeiro ano de uso. Exatamente aquilo que eu mostrei para vocês. Então, com o uso típico, o anel, o adesivo e as pílulas, eles vão trazer 9 gravidezes para cada 100 mulheres. Os injetáveis, um pouco menos, 6 gravidezes para cada 100 mulheres. E vocês veem aqui no canto da esquerda os métodos reversíveis de longa duração, que a gente chamou de LARCs, apresentando o menor índice de falha, né? Mantendo 0,6, 0,8. Nós vamos conversar sobre eles, tá? Pode passar, Felipe. Então, aqui, de novo, reforçando a eficácia dentro do uso típico e mostrando para nós que os métodos de longa duração, os LARCs, isso, que estão ali, implante, DIU hormonal, DIU de cobre, que são os reversíveis, e as cirurgias de esterilização é que são os mais eficazes. Tá? Pode passar o seguinte. Então, vamos falar de cada um deles. Os preservativos, sejam masculino ou feminino, são métodos chamados de barreira, porque impedem que o espermatozoide alcance o meio vaginal. São os únicos que protegem de doença de transmissão sexual. Devem ser colocados no início da relação e mantidos até o final. Então, vocês podem ver aqui, nessa foto das camisinhas coloridas, vocês já viram isso ao vivo muito mais que eu acho, que as camisinhas, elas têm um biquinho na ponta, que é o reservatório. Então, para que a camisinha não estoure, você deve apertar o reservatório, tirar o ar e depois desenrolar o preservativo sobre o pênis ereto, tá? Os preservativos femininos, eles são distribuídos gratuitamente em rede pública, mas eles não tiveram uma aceitação e uma incorporação por parte das mulheres, até porque não é uma coisa tão prática. Pode passar o seguinte. Então, a taxa de falha anual da camisinha é 20%. Então, o que isso significa para nós? Que se eu quero me proteger de doença de transmissão sexual, eu devo usar o preservativo? Sim. Eu posso, e acredito que o melhor, seja associá-lo a outro método. Isso para melhorar a taxa de gravidez, tá? Pode passar, Felipe. E aqui nós vamos falar das pílulas, que a gente já sabe que existem 2 tipos, a pílula combinada e a pílula só de progesterona. Então, eu falei para vocês que o estrogênio é colocado na pílula
justamente para regularizar o fluxo, garantir o ciclo, ele diminui o volume menstrual, melhora a cólica, melhora sintomas de TPM, e é só a pílula combinada que melhora a acne, né? Então, o índice de falha no uso típico é de 9 em cada 100 mulheres, não é uma taxa alta. E a gente sabe que os contraceptivos, eles podem aumentar o risco de trombose em 2 a 4 vezes. Eu vou explicar por quê. Passa o seguinte, por favor, Felipe. Isso está falando da falha, pode passar de novo, mais um. Isso. Então, o que representa para nós esse risco de trombose? É o seguinte, gente, o trombo, ele é uma rolha que obstrui aqui, que pode, né, acontecer e obstruir as nossas veias. Então, vocês estão vendo aí à esquerda uma veia saudável, o sangue passando, e na direita uma obstrução, não deixando o sangue seguir. Muitas mulheres não querem usar pílula por causa de trombose. E se existe esse risco, por que a pílula ainda é tão difundida e tão utilizada? Porque a taxa de trombose em mulheres jovens, ela é bem baixa. É 5 para cada 100 mil mulheres. As mulheres que vão ter trombose, as mulheres jovens, são mulheres que têm um problema de coagulação, uma doença que se chama trombofilia. Ou seja, eu tenho uma alteração que me predispõe à trombose. E quando é que eu devo investigar se eu tenho ou não? Esses exames para trombose, eles são vários e são exames que oneram muito o Estado, são caros. Então, não vale a pena eu procurar em todo mundo para encontrar 5 em 100 mil mulheres. Então, quando é que eu devo estar alerta? Quando eu tenho uma parente jovem, que teve trombose. Não vale a minha avó de 85 anos, que é acamada, que é obesa, que tem vários problemas de saúde, porque tudo isso que eu estou falando para vocês aumenta o risco de trombose numa mulher idosa. A trombose em si acontece o quê? A obstrução do vaso, o sangue não passa. Então, gente, se eu tenho uma prima que com 22 anos teve uma trombose, foi investigar, viu que tem um problema de coagulação, isso sim deve ser um alerta para mim. Ou se eu tenho uma prima que muito jovem, teve muitos abortos, e aí descobriu que tem um problema de coagulação, isso deve ser um alerta. Se eu não tenho nada disso, eu posso tomar pílula com estrogênio? A resposta é sim, tá? Pode passar o seguinte. Então, isso que eu tô falando para vocês. A pílula, não, 4º grau não é parente, gente, é um parente próximo, tá? A pílula, ela aumenta o risco de trombose em 2 a 4 vezes. A obesidade em 2,5 vezes. E o hábito de fumar em 2 vezes. Então, se eu tiver uma paciente que chega para mim e quer fazer contracepção, e tá obesa, tá muito acima do peso, é tabagista e é sedentária, eu não vou escolher de forma alguma como primeira opção uma pílula combinada, que vocês já sabem é a que contém estrogênio. Mas se eu usar um método só de progesterona, não tem problema. Então, eu posso prescrever uma pílula só de progesterona, uma injeção só de progesterona, e os outros métodos, os DIUs, o implante, que a gente vai conversar sobre eles, tá? Pode passar o seguinte. Não, anticoncepcional não aumenta a chance de câncer, pelo contrário, alguns tumores até protege. Então, vamos explicar só mais umas coisinhas aqui da pílula combinada.
Como que eu começo um método anticoncepcional? Como que eu tomo um método anticoncepcional se eu esquecer? Então, olha, toda vez que eu for iniciar um método, seja pílula, seja injeção, seja anel, eu devo sempre iniciar nos primeiros dias da menstruação. Eles já tiveram aula de ciclo menstrual, Felipe? Tiveram uma quinta-feira agora. Então, pessoal, vocês lembram que a primeira fase do ciclo é onde ocorre o recrutamento folicular. Eu vou lá no meu ovário e escolho um óvulo, que é o que vai ovular nesse mês. Então, se eu não iniciar um método contraceptivo bem no início do ciclo, eu não consigo bloquear a ovulação. Então, é por isso que o método deve ser iniciado no que a gente chama fase folicular precoce, logo na menstruação. Então, se eu começar a tomar pílula, ó, Ângela, eu não usava nada, agora eu quero tomar, eu comecei no primeiro dia da menstruação. Eu tô protegida nesse ciclo? A resposta é sim, tá? Então, a primeira cartela, a primeira injeção, eu vou inserir o DIU sempre menstruada, tá? O anticoncepcional é uma ótima saída para quem tem ciclo irregular e muito fluxo. Olha, mas a minha mãe me falou que a cada 3 meses eu tenho que fazer uma pausa da pílula. Gente, isso não é verdade. A gente não precisa de pausa. A gente não deve fazer pausa. Toda vez que eu faço uma pausa, eu vou ter uma nova readaptação, eu vou começar um uso como se eu estivesse começando do zero. Isso não é necessário. Mas eu tenho uma amiga que ela toma pílula há muito tempo, muito coágulo. Não, gente, não. Trombose não tem nada a ver com coágulo menstrual. Trombose é dentro do vaso, é na veia, tá? Ó, eu ia falar uma coisa importante. Eu tenho uma amiga que usa pílula há muito tempo e que ela praticamente não menstrua mais na pausa da pílula, parou a menstruação. Isso não é um problema, eu não preciso fazer pausa. Não precisa. Isso vem do uso prolongado da pílula, ocorre uma atrofia dessa camada de dentro do útero que se chama endométrio. E esse processo de atrofia, ele é totalmente reversível. Quando eu paro o uso da pílula, o endométrio se refaz. Isso também é uma coisa que eu quero falar para vocês. Tem gente muito preocupada com a fertilidade porque usa a pílula há 10 anos. A pílula não tem um efeito residual. A pílula só vale, ou qualquer contraceptivo, no mês que eu estou usando. Se não fosse assim, gente, por que aconteceria gravidez durante o uso do método? Não é verdade? Se a gente tivesse uma proteção que se expandisse por meses, eu tomei 10 anos de anticoncepcional, então eu posso ficar 1 ano sem tomar porque ele ainda está agindo. De modo algum. Ele só age naquele ciclo que eu usei. Uma coisa muito importante é que para usar um contraceptivo diário, que eu tenho que tomar todo dia, o que é que eu tenho que ter? Disciplina. Eu tenho que tomar todo dia, no mesmo horário, preferencialmente, e eu não posso esquecer. Mas eu esqueci, o que é que eu faço? Se eu ainda estou dentro de 12 horas dessa pílula, eu tomo as duas, a do dia que eu esqueci e a do dia que eu estou. Se já passaram as 12 horas, eu posso até tomar, mas eu devo associar um outro método, porque eu posso perder a eficácia da minha pílula, tá? Então, associar um preservativo junto, tá legal? Sim, a pausa de 7 dias no final da cartela é diferente. Eu estou falando de quem toma, assim, 6 meses e suspende a pílula por 2 meses, 3 meses. Essa é que eu não devo fazer. Outra coisa é que hoje a gente tem vários tipos de contraceptivos.
Tem contraceptivos com pausa de 7 dias, tem contraceptivos com pausa de 4 dias, e tem contraceptivos que são feitos para uso contínuo, então precisa ver exatamente a pausa do que você usa, tá legal? Passa o seguinte, por favor. Essa pílula de progesterona é uma pílula eficaz, que não tem risco de trombose, né? E por que a gente não usa só ela, Ângela, se ela é tão boa? Por causa desse problema do padrão de sangramento. Todos os métodos só de progesterona, eles são de uso contínuo. Então, a gente não tem pausa, e a ideia é que não menstrue. Infelizmente, algumas mulheres não se adaptam à pílula de progesterona. Então, quem se adapta, pode manter, pode usar, é um método excelente, é seguro e de baixos riscos. Essa pílula de progesterona, ela é a única que pode ser usada no pós-parto por mulheres que amamentam. Eu queria contar para vocês também, gente, que o pós-parto, ele é um período altamente suscetível ao risco de trombose. Muito, mas muito mais que o uso da pílula. A gravidez é um período que predispõe à trombose e o pós-parto mais ainda. Então, 60 dias pós-parto é totalmente proibido usar a pílula que tenha estrogênio, mesmo para quem não amamenta. E para a mulher que amamenta, por 6 meses depois do pós-parto, tá? Pode passar o seguinte. A não adaptação é pelo sangramento irregular. É o que faz a gente trocar esse método. E os injetáveis? A gente tem injeção como método contraceptivo. Eu tenho certeza que muitos de vocês já sabiam disso. O que eu não sei se vocês sabiam, é que a gente tem 2 tipos de injeção. A gente tem as injeções que são mensais, que são as que têm estrogênio e progesterona, e a gente tem a injeção trimestral, que é só de progesterona, que é uma boa opção para mulheres no pós-parto também, tá? A só de progesterona. Pode passar. O anel vaginal, ele é exatamente como ele está representado nessa figura. É um anel de silicone, maleável, que a gente consegue dobrar para inserir, e que tem hormônios como de uma pílula combinada. Eu tenho estrogênio e progesterona. Então, toda contraindicação que eu tiver para o estrogênio, eu tenho para o anel. Então, se a mulher é obesa, sedentária, tabagista, está no pós-parto, tem enxaqueca, eu não posso usar o anel. Qual que é a vantagem do anel sobre a pílula? Eu vejo algumas. Primeiro, ele é trocado uma vez por mês. Eu não tenho que tomar todos os dias. Isso é muito bom. A absorção vaginal, ela é muito boa, porque a vagina é muito vascularizada. Então, eu não tenho oscilações dos níveis hormonais. E com isso, eu tenho um excelente controle de ciclo. O anel raramente dá escapes menstruais, dá sangramento fora de hora. E para as mulheres que têm problemas gástricos, eu não posso tomar anticoncepcional porque eu tenho uma dor de estômago, o anel é muito bom também. Isso vale também para o adesivo de colar na pele. Passa o seguinte, Felipe, vamos ver se é ele que está aqui. Exatamente, tá? Então, são as mesmas indicações. Eu vejo 2 fatores do adesivo em defasagem em relação ao anel. Primeiro, ele tem que ser trocado semanalmente. Segundo, ele aparece na pele. Então, o anel é uma coisa que você pode usar e que ninguém fica vendo, né? Ele é colocado dentro da vagina como um absorvente interno.
não incomoda na relação, e se acontecer dele sair na relação, ele pode ficar até 3 horas fora, você lava e coloca de novo, tá? Esses dois métodos, eles têm um problema que é o custo. Eles têm um custo elevado quando comparados a anticoncepcionais. Eles não são oferecidos gratuitamente na rede pública. Pode passar o seguinte. Agora nós vamos falar dos DIUs. A sigla quer dizer dispositivo intrauterino. Os DIUs fazem parte daquele grupo que a gente chamou de LARCs, que são contraceptivos de longa duração. Os DIUs são métodos, os LARCs, na verdade, são os mais recomendados pela Organização Mundial de Saúde, pela alta eficácia e também por trazerem poucos efeitos colaterais. Então, nós temos basicamente 2 tipos de DIUs. Os DIUs que têm medicação e os DIUs que não têm medicação. Hoje em dia, eu recebo muita paciente que não quer mais usar hormônios, que acha que os hormônios interferiram, prejudicaram, e voltou a ter uma procura muito alta pelo DIU de cobre. Esses 2 primeiros DIUs da esquerda que vocês estão vendo, são DIUs de cobre. Um é o chamado T de cobre, e o outro é o chamado multiload. O DIU T de cobre, ele tem uma duração de 10 anos, e o multiload de 6 anos. Os DIUs, eles podem ser utilizados, inclusive, em adolescentes. Isso tem trabalhos estabelecidos, muito bem documentados. Eles são inseridos em consultório, não é um procedimento cirúrgico. Pode ser feita uma anestesia local, e como vocês já sabem, eles devem ser inseridos sempre com a paciente menstruada, tá? Pode passar o seguinte. Então, se eu posso usar em adolescente e mulher jovem, é porque eles não nos trazem problemas de fertilidade. Não dói demais não, Leandro, é bem suportável. Eu, Ângela, sou usuária de DIU há 20 anos, desde que eu tive meu último filho. Meu marido é urologista, eu sou ginecologista, e nenhum de nós fez um procedimento definitivo, tá? O DIU, ele não entra aberto, como ele está aí na figura. O insertor, que é um tubinho, ele dobra as hastezinhas. É como se você conseguisse fechar os bracinhos do T, tá? Então, o DIU de cobre, ele tem basicamente uma contraindicação, que é a mulher que tem muito fluxo ou muita cólica. Isso porque o DIU de cobre, ele aumenta o fluxo. Vocês também podem ter ouvido falar de um DIU de cobre revestido com prata. É uma tentativa de diminuir esse aumento do fluxo, mas ele ainda acontece. Então, para meninas que têm muito sangramento, que têm muita cólica, o DIU de cobre não é uma boa opção, tá? O DIU de cobre é oferecido gratuitamente na rede pública. É o único DIU que a gente tem normatizado. Na verdade, é o único LARC, né? Que a gente tem pelo Ministério da Saúde. Passo seguinte. Então, a reação que ele provoca é uma reação de corpo estranho, deixa o ambiente dentro do útero hostil ao espermatozoide, e o cobre é tóxico para os espermatozoides. Essa figurinha que vocês veem embaixo é exatamente como o DIU fica dentro do útero. Então, para fora do colo do útero, não da vagina, meninos, fica só a caudinha do DIU, que é um fio muito simples, que não incomoda na relação e que não nos traz nenhum desconforto. Pode passar o seguinte. Esse outro DIU, pessoal, que é o DIU medicado, é o DIU de progesterona. Olha que legal. Eu já expliquei para vocês que os métodos só de progesterona tendem a deixar as mulheres
sem menstruar. Então, quando eu uso um DIU medicado com progesterona, eu diminuo o fluxo menstrual e diminuo as cólicas. Eu não posso prometer que ela vai ficar totalmente sem menstruar, mas existe uma chance muito grande, tá? Então, esse DIU não tem estrogênio, não tem risco de trombose, não piora enxaqueca, não piora cólica, tá? Antes, a gente tinha só um tipo desse DIU, que vocês já devem ter ouvido falar, que se chama Mirena, tá? Agora, há mais ou menos 3 meses, nós recebemos no Brasil um outro DIU que se chama Cailina, que a gente brinca que é o irmãozinho do Mirena. O Cailina, ele é um DIU que veio com uma concentração menor desse hormônio da progesterona e com uma espessura menor. Então, no meu ponto de vista, é um DIU bem legal para pacientes jovens. A inserção é menos dolorosa, a durabilidade dele é de 5 anos. Eu só costumo não sugerir o Cailina para quem tem um volume menstrual muito grande, porque às vezes a gente pode não conseguir bloquear a menstruação. Então aí muitas vezes é melhor ainda usar o Mirena, tá? Pode passar o seguinte. Então, a maior parte do hormônio liberado bloqueia a passagem dos espermatozoides e impede a proliferação que acontece no endométrio, que é a camada de dentro do útero. Vocês sabem que o que se descama na menstruação é a camada superficial do endométrio. O endométrio tem 2 camadas, uma camada que se chama basal e essa camada que se prolifera todo mês em cima da camada basal. A progesterona, ela é um hormônio que atrofia o endométrio. Ela evita essa proliferação. Por isso que a gente não menstrua. Uma coisa muito importante de vocês saberem é que esse DIU, apesar de ter progesterona, ele não bloqueia a ovulação. O mecanismo de ação dele é local, é dentro do útero. E por que que isso é importante, gente? Se eu tenho uma paciente que tem sintomas de tensão pré-menstrual, que são agravados no período pré-menstrual, e esses sintomas, eles estão relacionados ao status hormonal da menstruação, não efetivamente a saída do sangue. Não adianta eu colocar um DIU. Ela não vai menstruar, mas ela vai ter padrão hormonal de quem não menstrua, de quem menstrua. Tá certo? Vamos passar o seguinte? A gente já aprendeu que a taxa de falha dos LARCs, que são o DIU de cobre, o DIU de progesterona e o Implanon, é bem baixa. Vocês estão vendo que aqui está escrito SIL e não DIU? Sabe por quê, gente? O DIU medicado, ele é chamado sistema intrauterino, porque ele pode ser utilizado não só para anticoncepção, mas para tratar transtornos menstruais, para tratar mulheres que têm muitas cólicas, então não só como contraceptivo, tá? Para reposição hormonal, bem legal. Pode passar, Felipe. E o implante? Dentro desses métodos, na aula de quinta, aprendemos que a progesterona ajuda... Peraí, deixa eu abrir aqui. A manter a sustentação do endométrio. Não entendo como algo que era para ajudar na gravidez impede que ela aconteça. Beatriz, é o seguinte, a progesterona, ela vai manter o endométrio se tiver ocorrido a proliferação dele na primeira fase do ciclo. O estrogênio da primeira fase estimula a proliferação
e aí a progesterona mantém. Quando eu uso uma progesterona de efeito contínuo, como acontece aqui, eu não deixo ocorrer essa proliferação inicial, então ela não consegue manter, tá? Mesmo comprimido, mas a sua pergunta é muito inteligente. Então vamos falar dos implantes. O implante, ele parece, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, ele parece uma carguinha de caneta Bic, a espessura dele. Ele é um bastãozinho de um plástico, né? Deve ter aí uns 2, 3 centímetros, que é inserido no braço, bem superficialmente, abaixo da pele, e que faz uma liberação de progesterona contínua durante 3 anos. Então, por ser um método só de progesterona, eu posso usar para quem já teve trombose, para quem está no pós-parto, para quem tem enxaqueca, correto? E qual é a diferença básica dele em relação ao DIU? 2. A durabilidade, ele dura 3 anos, o DIU medicado dura 5 anos. E o implante, ele é um anovulatório. O mecanismo de ação dele é bloqueando a ovulação como de uma pílula. Isso porque a progesterona dele é absorvida, cai no sangue e é levada até o ovário. Diferente da progesterona do DIU, que só age no endométrio, tá? É também considerado um LARC, porque dura 3 anos. É um método excelente, um método para mulheres em situação vulnerável, mulheres drogaditas, mulheres com deficiência mental, porque a inserção é muito simples e mais fácil que o DIU. Gente, me dá um segundinho só. Mãe, a mãe... Não, eu tô dando uma aula aqui no computador, a mãe tá dormindo, eu já te ligo, tá? Um beijo, tchau. Desculpa aí, pessoal. Então, assim, o implante e os DIUs, que são os LARCs, são os métodos mais eficazes que a gente tem, tá? Vamos passar o seguinte? Ah, pessoal, só uma coisa. Lembra que eu falei da pílula só de progesterona, que às vezes as pacientes não se adaptam pelo sangramento irregular? A mesma coisa pode acontecer com o implante. Então, uma boa prática que a gente faz quando uma paciente quer colocar um implante é primeiro usar a pílula só de progesterona. Ela se adaptou? Beleza, vamos colocar o implante. Ela não adaptou? Não colocamos o implante, tá? Pode passar. Então, ele é inserido no braço, ele fica bem superficial, como ele tá nessa foto, é feito com anestesia local, não é uma dor insuportável, viu, pessoal? Para quem tem medo da dor aí. E ele deve ser usado no braço não dominante. Pode passar o seguinte. Então, a gente falou dos métodos reversíveis, de curta duração, pílula, injeção, anel e adesivo. Pode passar, Felipe. Falamos dos métodos reversíveis de longa duração, DIUs e implante. Uma coisa importante de vocês saberem é que esses métodos, eles são, assim, muito difundidos e utilizados no mundo todo, tá? A gente tem vários órgãos ligados ao estudo de contracepção, órgãos internacionais. Esses métodos são estudados, avaliados, antes de serem lançados de uma forma muito séria. Então, é por isso que esses métodos têm que ser difundidos, tá? Pode passar o seguinte. Então, aqui, ó, é a taxa de continuidade e satisfação. Esse foi um longo estudo que se chama estudo Choice, muito, para quem é médico, assim, muito conhecido. Então, vejam, em vermelho é a taxa de continuação e nesse rosinha do lado é a satisfação da usuária, tá?
Aqui são métodos de longa duração, na esquerda, que são os DIUs e o implante, e a porcentagem de mulheres. Então, a gente tem 86% das mulheres continuando esses métodos e 67% delas muito satisfeitas. Quando a gente usa esses reversíveis, a continuação, ela cai praticamente para metade, 54%, tá? E a satisfação, 42%. Então, mostrando que esses métodos realmente têm uma adaptação muito boa, tá? Pode passar o seguinte. Isso já comentamos. E aí, pessoal, para finalizar, nós vamos para os métodos considerados irreversíveis, que são a laqueadura para a mulher e a vasectomia para o homem. Então, o que vocês estão vendo aqui nessa imagem é exatamente o modo com que a laqueadura é feita. Eu interrompo esse conduto, que é a trompa ou tuba de falópio, que faz a captação do óvulo, do ovário, e leva até o útero, onde ocorre a fertilização, né? Esse procedimento, tanto para a mulher quanto para o homem, ele é normatizado por uma lei federal que não permite que ele seja realizado no momento do parto, a menos que uma nova gravidez cause um risco de vida materno. Quando são mulheres que têm muitos filhos, que desejam aproveitar esse momento, tem toda uma logística que deve ser feita, o parceiro tem que estar de acordo. Então, o que a lei exige é o seguinte, tanto para homem quanto para mulher. Tem que ter mais de 25 anos ou 2 filhos. 2 filhos, tá? Depois eu falo do Essure para vocês. Ele não é mais nem utilizado, viu, pessoal? Então, a laqueadura, ela tem uma alta eficácia, assim como a vasectomia, mas a gente tem que entender esses procedimentos como sendo irreversíveis. Aí vocês podem me perguntar assim, mas não dá para religar a trompa? Quando eu vou para um procedimento irreversível, eu tenho que aceitá-lo como sendo irreversível. A taxa de sucesso de gravidez após religar a trompa ou reverter a vasectomia é baixa, tá? Passa o seguinte. E a vasectomia, que está desenhado aqui para vocês, é a mesma proposta da laqueadura. Eu interrompo o canal, que é o ducto deferente, que leva o espermatozoide produzido nos testículos para a uretra, onde ele vai ser ejaculado, certo? Então, vasectomia não dá impotência, não tem nenhuma correlação assim. Existe um machismo muito grande, né, dos homens em relação a isso, uma ignorância, uma falta de orientação. É um procedimento bem mais simples que a laqueadura, porque ele é realizado com anestesia local, tá? Então, em casos onde é indicado, é muito mais fácil para o homem. A fertilidade, não pode fazer laqueadura sem ter tido filhos, a menos que exista uma liberação judicial para isso, mas não faz sentido. Vamos dizer, se a gente tiver uma menina com uma doença mental, né, assim, considerada inimputável, que fala, Felipe? É isso? Isso. Então, eu acabei de falar para vocês que nós temos métodos bons para isso. Eu posso, por exemplo, colocar um implante nela e trocando esse implante. Não preciso fazer laqueadura. Mas se o juiz determinar que seja feito para que ela não engravide, aí eu, como médica, estou autorizada a fazer, tá? Sabe, uma coisa que eu queria aproveitar aqui para falar com vocês é que a gente teve um embate muito grande recentemente por conta da interrupção daquela gestação não desejada da menina de 11 anos, né? E eu não venho aqui para falar nem a favor, nem contra o aborto, nem para colocar minha opinião pessoal, porque ela não diz respeito.
mas eu venho para falar que a gente devia lutar por métodos contraceptivos eficazes. Se a gente tivesse acesso, a gente não teria isso. Eu não estou falando de violência sexual, eu estou falando de gestação indesejada. Então, acho que a gente podia aproveitar esse momento e não só levantar a bandeira de aborto, sim ou não, mas de exigir que o nosso governo se voltasse para isso e a gente pudesse ter implante de um medicado disponibilizados gratuitamente. São métodos caros, para vocês terem ideia. Os DIUs custam na faixa de 850, 900 reais, e o implante na faixa de 600, 700 reais. Se você colocar na ponta do lápis para o tempo de uso deles, eles valem muito a pena, mas para a gente desembolsar isso, né, isso aí é muito caro. Então, o que a rede pública oferece para nós? A Isabela está me perguntando. Oferece os preservativos, masculino e feminino, oferece as pílulas, os contraceptivos orais, combinado ou só de progesterona, oferece o DIU de cobre e oferece para que você faça um processo para que seja feita a laqueadura. Mas como toda cirurgia feita pelo SUS, existe uma demora nesse atendimento, tanto a vasectomia quanto a laqueadura. Eu acho que eu acabei, Felipe. Passa o seguinte. Isso aqui é uma coisa muito importante. Gente, pílula do dia seguinte. Elas são chamadas de, o nome correto delas é anticoncepção emergencial. Sabe o que significa emergência? É o que a gente faz na emergência. Não é o usual, não é o habitual, não é o frequente. Então, não é recomendado eu ficar fazendo uso de contracepção de emergência toda vez que eu tenho uma relação, tá? Então, aqui está escrito que ela pode ser usada até 5 dias após, mas o maior efeito dela é até 24 horas, tá? Após essa relação de risco. E por que isso aqui é importante também, gente? Porque se eu tiver uma menina vítima de estupro que procure um serviço de saúde e eu puder fazer uma contracepção emergencial, muitas vezes a gente consegue inibir essa gestação indesejada, tá? Então, é uma pílula que tenta inibir a ovulação, deve ser feita até 24 horas, não são consideradas abortivas, mas que tem a sua aplicação bem orientada. Passo seguinte. É isso aí. Então, o que a gente gostaria é que todas as mulheres pudessem decidir se elas querem ou não ter filhos e o momento em que elas querem ou não ter filhos, né? Eu espero ter contribuído de alguma forma com vocês. Eu me disponibilizo aqui. Eu tenho 5 minutinhos, porque eu participo de um projeto social que eu saio agora 15 para as 11. O que eu combinei com o Felipe, pessoal, é de vocês mandarem todas as dúvidas de vocês para ele, e eu vou responder todas, tá? A laqueadura não tem implicação hormonal, porque ela corta só o conduto que leva ao óvulo. Quem produz hormônios é o ovário, tá? Falei os métodos que a gente tem na rede pública. Ruth, a sua posição está completamente correta, querida. Se a gente pensasse mesmo em custo, é muito mais barato para o Estado oferecer um método seguro do que bancar uma gravidez de uma mulher de risco, de uma usuária de droga, de uma adolescente, né? De qualquer mulher. Por que a progesterona impede que a gravidez aconteça? Depende. Eu expliquei para vocês que quem faz a contracepção numa pílula é a progesterona.
ela que bloqueia a ovulação. Então, quando eu tomo progesterona todo dia, seja por comprimido, ou seja do implante que cai no meu sangue, eu vou bloquear a ovulação. Os DIUs de progesterona, eles impedem que ocorra aquele primeiro preparo no endométrio, que é a proliferação dele. Então, aí eu não consigo preparar esse endométrio para a gravidez, e ela não acontece. Ô, Ângela, dá tempo de eu mandar algumas perguntas que mandaram aqui no Forms? Claro, que eu puder, eu já respondo. Tá bom. Então, ó, qual é o melhor método de proteção para pessoas homossexuais? Pessoal, homossexual não vai engravidar. Nós estamos falando de métodos contraceptivos. Então, não faz sentido. Só se for para doença de transmissão sexual, preservativo, mas só nessa situação, tá? Então, seria camisinha feminina, é isso? Camisinha feminina não, porque as mulheres homoafetivas não têm um risco assim. O pior sexo para doença de transmissão sexual é o sexo anal, porque tem muita fissura. E aí, nesses machucados, é que tem o risco de contrair doenças. É claro que o sexo num casal heterossexual também pode ter fissuras, por isso que está indicado, tá? Mas nós estamos falando de contracepção, então não tem gravidez, né? Ô, Ângela, mas para mulheres lésbicas, você acha que teria alguma forma indicada de proteção? De proteção de doenças? Isso. Não, acho que não. Risco é baixíssimo, né? Entendi. Posso ler a próxima, então? Pode. A pílula do dia seguinte só funciona uma vez ou é mito? Não, ela funciona toda vez que eu precisar, é mito. Mas o que eu não posso é ficar usando 3 vezes por mês, né? Beleza. Posso ler a próxima aqui? Pode. Uma pessoa sexualmente ativa deve ir quantas vezes no médico por ano? A mulher vai no ginecologista e o homem vai onde? Ó, as consultas ginecológicas, elas são, a princípio, anuais. O exame de Papa Nicolau, ele é normatizado pelo Ministério da Saúde para começar a ser colhido após os 21 anos. Então, se ela é sexualmente ativa, ela deve ir ao ginecologista uma vez por ano para exame clínico. O médico do homem se chama urologista. Beleza. Existe vasectomia reversível? Então, até existe. A melhor taxa da reversão é quando o tempo da vasectomia não faz muito tempo. Nossa, ficou horrível a minha frase, hein? É quando a vasectomia foi feita há pouco tempo, tá? À medida que se passa muito, a reversão não garante fertilidade. Então, pessoal, como é que faz uma gestação para quem teve laqueadura ou vasectomia? Vocês têm noção? É por fertilização in vitro, que é um procedimento extremamente caro. Espera só um pouquinho. Uhum. João Neto! Beleza. Ó, tem roupa aqui para descer. Ó, posso responder as próximas depois? Pode sim. Posso ter só uma última que eu acho que seria muito Pode. legal? A pílula do dia seguinte possui uma dose hormonal maior que o anticoncepcional comum? A pílula do dia seguinte, normalmente é uma pílula só de progesterona, numa dose maior. Tá? É isso mesmo. Beleza. Ângela, então, muito obrigado, viu? Espero ter contribuído de alguma forma. Para mim é um prazer estar aqui. Peço desculpas hoje de estar com o meu tempo apertado, é que eu também não queria abrir mão desse compromisso. E me comprometo a responder todas as perguntas. Ângela, muito obrigado. Felipe, Você sempre tira apoiar esse projeto. a minha aula. Pessoal, vocês não se incomodam de me mostrar as carinhas só para eu fazer uma foto? Pode ser?
Maravilhosas são vocês. João, como que eu bato uma foto aqui, você sabe? Ah, mas ninguém me mostra. Mostra aí. Não tem importância de pijama. Pode aparecer, Beatriz. Gente, não se importa com cabelo, essas coisas, tá? Rabinho aqui. Tá todo mundo com cara de que acabou de acordar. Aí. Mas alguém vai se mostrar para mim? Tá todo mundo aí? Vou tirar, hein? Valeu, pessoal. Muito obrigada, viu? Boa sorte para vocês. Perseverem aí, estudem bastante. Felipe, parabéns pelo seu empenho. Deus abençoe vocês, viu? Um beijo. Obrigado, Ângela. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Gente, para quem puder, eu vou pedir para vocês continuarem, porque a nossa aula vai até às 11h15. Eu vou mostrar um gráfico para vocês do efeito da pílula, tá bom? Então, beleza. Depois você me passa. Eu passo a foto depois para vocês, tá bom? Então, a aula continua aqui, né? Eu sei que algumas pessoas vieram só para a palestra, fiquem à vontade, tá? Quem quiser sair. Mas como a nossa aula vai até às 11h15, eu vou aproveitar e mostrar para vocês aqui um gráfico que cai em vestibular, tá bom? Que é importante vocês verem. Eu não sei se acabou saindo alguém que é aluno também e que achou que não ia ter mais nada. Se vocês puderem só dar um toque no WhatsApp, que eu vou mostrar para o resto do pessoal, que eu vou mostrar esse gráfico, que eu acho importante. Pode cair em questão, beleza? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Beleza. Só um minuto que eu estou abrindo aqui. Cadê? Aqui, gente, eu não uso esse material aqui desde 2015, praticamente, porque a doutora, né, a Ângela veio fazer aí as palestras nos outros anos, mas aqui tem uma parte legal, interessante, ó, os métodos que ela falou, né, tabelinha, temperatura basal, se quiser dar uma olhada nisso aqui depois, pode ser interessante, mas o dela é muito melhor. Aqui, ó, esse aqui é o gráfico que eu queria mostrar para vocês da pílula, que foi, inclusive, uma dúvida que apareceu aí durante... apresenta. Você não está apresentando. Ah, tá, é verdade. Ainda bem que você falou. Esqueci. Só um minuto. Pronto, vocês estão vendo aí? Sim, sim. Todo mundo vendo aí, sem problemas? Então, gente, aqui, ó, a pílula, né, pra gente ver qual que é o efeito dela, para a gente entender o funcionamento da pílula, é muito importante lembrar aquele conceito do feedback negativo, né? Como é que a pílula funciona? A pílula, a doutora falou, né? Ou ela é combinada, ou seja, de estrógeno e progesterona, ou ela é só de progesterona. Mas qualquer uma das duas vai ter o mesmo mecanismo. Qual que é o mecanismo, né? A gente lembrar aqui do princípio básico do ciclo menstrual, o princípio básico do feedback negativo é esse aqui, ó. FSH e LH produzidos na hipófise estimulam nos ovários a produção de estrógeno e progesterona. Estrógeno e progesterona, agora sendo produzidos, inibem FSH e LH na hipófise, né? Então, esse é o mecanismo básico, estímulo e inibição. Retorno negativo para a hipófise, por isso feedback negativo, certo? E a gente vê aqui o quê? Que se a pessoa toma pílula, né, ela vai manter as taxas de estrógeno e progesterona estáveis, né? Então não vai variar, que nem no ciclo menstrual. Se ela toma todo dia, a taxa vai ficar estável e um pouquinho mais alta do que a variação que aconteceria, né?
E o que isso vai fazer? Se a pessoa está sempre tomando estrógeno e progesterona, qual é o efeito disso sobre FSH-LH? Qual é o efeito constante disso sobre o FSH e o LH? Inibição, né? Então, o que vai acontecer? O efeito da pílula é justamente que a pessoa fica tomando sempre estrógeno e progesterona para praticamente nunca dar espaço para a hipófise soltar quantidades significativas de FSH e LH. Então, FSH e LH vão ficar inibidos. Qual que é o efeito disso? FSH e LH inibidos. Qual é a função do FSH e do LH no ciclo menstrual? A gente olha aqui que na metade do ciclo a gente tem a ovulação, né? O que é a ovulação? A ovulação é justamente o pico de FSH e LH que vai lá no ovário, estoura o folículo e libera o óvulo na tuba uterina. Ou seja, é o LH e o FSH, nesse pico no meio do ciclo, que fazem a ovulação. Se a pílula com progesterona e estrógeno, ou só de progesterona, vai bloquear a hipófise não vai produzir FSH e LH, então não vai ter isso aqui, não vai ter esse pico de LH e FSH aqui, e sem esse pico aqui não tem ovulação. E sem ovulação não tem o óvulo não é liberado na tuba uterina para poder ser fecundado, né? Então, mesmo se a pessoa tiver relação sexual, espermatozoides acabarem entrando, né, na vagina, no útero, até nas próprias tubas uterinas, eles não vão encontrar nada lá. Por quê? Porque o óvulo não foi liberado, não aconteceu a ovulação. Então, esse é o mecanismo não só da pílula, como de todos os métodos contraceptivos que são anovulatórios, que a Ângela mencionou rapidinho, né? Anovulatórios são os que impedem a ovulação, impede a liberação do óvulo. O óvulo fica preso no ovário. Se ele está preso no ovário, é impossível o espermatozoide alcançar ele, né? Então, são métodos bem interessantes, né? E tem um mecanismo, digamos assim, eficiente, né? Claro que todos têm, nenhum é 100% seguro, mas ela mostrou como eles podem ser bem eficientes, né? E aí, só para a gente ver lá no gráfico da pílula, como é que fica isso. Aqui, ó, ciclo menstrual de uma mulher que não faz uso de pílula. Aqui só o FSH e o LH. Olha o pico aqui, ó, perto da ovulação, né? Aí no dia seguinte do pico de FSH e LH, a gente tem a ovulação, porque é o pico desses hormônios que vai lá no folículo, estoura o folículo e libera o óvulo na tuba uterina. Com a pílula, pena que esse gráfico aqui só está mostrando FSH e LH. Ele podia mostrar também estrógeno e progesterona. Como que estariam estrógeno e progesterona nesse gráfico aqui? Estariam também como linhas retas, porque a pessoa está tomando todo dia, então fica constante o nível hormonal desses dois hormônios, né? E altos, né? Então a pessoa fica o tempo todo aqui, estaria mais ou menos aqui, né? Estrógeno e progesterona, os dois constantes e altos aqui. E aí, os dois estando altos, eles ficam constantemente inibindo FSH e LH. Então, ó, eles ficam baixos FSH e LH durante o uso da pílula. Então, por isso, quando deveria acontecer a ovulação aqui, perto do meio do ciclo, a gente vê que não tem o pico. Ó, aqui, não faz uso de pílula, tem o pico. Fazendo uso de pílula, não tem o pico de FSH e LH, então não tem ovulação. E não tendo ovulação, impossível acontecer a fecundação, o encontro do espermatozoide com o óvulo. Beleza? Então, era isso aqui, principalmente, que eu queria mostrar para vocês, tá? Faz sentido esse mecanismo? Como é que isso funciona? Então, isso que eu queria mostrar para vocês. E aqui, só para reforçar um pouquinho, porque a Ângela falou bastante, né, do que é um método contraceptivo, gente. Um método contraceptivo é um método contra a concepção. Concepção é a fecundação. A concepção, que a gente chama, é a fecundação, né? É quando vai dar origem a uma gravidez. Quando a gente fala estritamente de métodos contraceptivos, a gente está falando de métodos para evitar a gravidez. Por isso que é interessante a gente falar de métodos preventivos de DST, que aí o foco é outro, a gente não está evitando uma gravidez indesejada, a gente está impedindo a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, né? Só que alguns métodos servem para as duas coisas, principalmente os de barreira, que são as camisinhas, a camisinha masculina e a feminina. Então, esses dois métodos
quando a gente fala de DST, mesmo que a pessoa use outros métodos, né, DIU, injeção, vários desses que a Ângela comentou, a pessoa está protegida contra a gravidez indesejada, mas pode não estar protegida contra DSTs, né? Porque a DST é o contato das mucosas, né? Do corpo de uma pessoa com o outro. Porque os tecidos genitais, eles são muito permeáveis, então eles permitem uma troca, né? De fluidos intensa no ato sexual. Então, por isso que é importante, mesmo que a pessoa use um método de longa duração, que para prevenir DSTs, ela faça uso de um método de barreira, beleza? Então, praticamente, para proteger de DSTs, praticamente nada substitui camisinha, né? Então, isso é um ponto muito importante, gente, porque a gravidez indesejada é uma coisa importante que a gente deve ter em mente, mas eu acho que cada vez mais a gente tem que também focar nessa questão das DSTs, né? Porque realmente tem muitos problemas sociais envolvidos com doenças sexualmente transmissíveis, né? E aí eu acho que tem um papel muito importante da confiança entre as pessoas, né? E se alguém tem alguma DST, é muito importante deixar isso claro com o parceiro, com a parceira, né? Não é vergonha você ter uma DST, e acho que a única vergonha é você esconder isso, né? De com quem você estiver se relacionando. Eu acho muito importante ter essa transparência e pensar em se proteger e proteger a pessoa com quem você está se relacionando, né? Então, isso é muito importante. Que mais? Aí, as perguntas, gente, que a Ângela falou, vocês podem mandar aqui nesse formulário se tiver mais alguma pergunta, e eu vou mandar para ela, e depois ela responde, eu mando para vocês todas as respostas, tá? Ela pode responder por um Microsoft Word mesmo, escrito ou gravando, eu vou ver com ela como que ela prefere, mas vocês fiquem à vontade, tá? Se ficou qualquer dúvida, qualquer coisa, pode mandar, que ela diz que responde tudo. Beleza? Então, eu acho que era isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu gostaria de comentar aqui. Aqui a gente viu da questão da gravidez. Aí, ó. Então, a Beatriz falou aqui, que eu tinha visto antes, cadê? Que ela tinha informação interessante. Posso indicar um doc depois, que fala sobre proteção para mulheres lésbicas. Se vocês, aí quando ela mandar, eu mando isso para vocês também, que eu acho que pode ser bem interessante, tá bom, gente? Para todo mundo poder ficar aí informado sobre essas questões, beleza? Que são bem importantes. É importante todo mundo estar protegido, certo? Aí, gente, eu vou só repetir, então. Oi. Passo a forma, sim. Passo a forma, sim. Beleza? Eu vou só repetir, então, essa questãozinha da progesterona, que eu não sei se ficou alguma dúvida, tá? Mas é só um repeteco. Como é que eu tomando os hormônios, como é que eu tomando os hormônios que ajudam, né, na proliferação do endométrio, ou seja, em teoria, eles estão contribuindo para uma possível gravidez, como é que eles impedem que eu tenha uma gravidez, né? Como é que funciona isso? Então, é só para lembrar que é pelo mecanismo da inibição da ovulação, pelo feedback negativo na hipófise, né? Impede a produção de FSH e LH, então, sem FSH e LH, não tem ruptura do folículo, o óvulo não é liberado na tuba uterina. Então, é por isso, né? E aí, a Ângela também mencionou um efeito que até eu desconhecia, né? E eu achei interessante ela mencionar, as coisas fazem sentido depois dela falar, que é o efeito de que a progesterona também, ela... Aqui no ciclo menstrual, a gente vê a progesterona mantendo o endométrio espesso e preparado para receber
para eventualmente receber o embrião, para ter a nidação, que a gente chama, né, a implantação do embrião no endométrio, no útero, para ele começar a se desenvolver. Só que o que ela falou que eu achei interessante é que, não tendo ocorrido essa proliferação na primeira fase do ciclo, a progesterona vai manter. Só que ela não vai manter o que não aconteceu, ela vai manter justamente o endométrio fino, né? E não vascularizado, não preparado para a gravidez. Então, ela tem esse lado B, né? Se você tiver, se o estrogênio tiver, né, num ciclo menstrual, sem uso de métodos nenhum, né? O endométrio tivesse proliferado na primeira fase do ciclo. Aí, na segunda fase, a progesterona mantém isso e depois cai com a menstruação. Mas se não tiver ocorrido a proliferação, ela também vai manter isso, vai manter sem proliferação, né? Então, eu achei interessante ela mostrar aí esse lado B, né, da progesterona. E aí ela está mais evitando do que contribuindo para a gravidez, né? Então, só queria mostrar isso para vocês. Tem vários aspectos interessantes, né, dessa questão. Então, acho que é isso, gente. Só lembrar aqui, né, para o vestibular um pouquinho mais, né? O ciclo menstrual são 3 grandes momentos hormonais. Primeira metade do ciclo, né, a fase folicular, produz grande onda de estrógeno. No meio temos o pico de LH e FSH, que faz a ovulação. E no fim, a terceira onda, que é a onda de progesterona, que vai manter o endométrio. E no fim, quando a progesterona cai, vem a menstruação. Então, é isso, gente. Eu vou finalizar a gravação aqui.